Filipenses 3:12. Diz assim: não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Amém? No versículo 12, 13, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, o quê? Esquecendo das coisas que para trás ficam, né? E avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Palavra do Senhor. Amém. Glória a Deus. Nós vamos entender um pouco dessa carta aos Filipenses e falar um pouquinho sobre ela. Paulo vai escrever mais ou menos essa carta por volta de 60, 62 depois de Cristo. Paulo preso em Roma, ele não está num púlpito confortável como esse aqui, pregando para os irmãos que estão nessa noite. Ele não estava de férias em sua ilha. Ele escreve acorrentado, limitado fisicamente, sem saber se um dia seria solto, sem saber se um dia seria liberto. Então, Paulo vai falar isso que a gente acabou de ler em um momento de dificuldade. E a igreja de Filipe era especial por quê? Amém, glória a Deus. Porque foi uma das primeiras igrejas, né, se não a primeira, que foi fundada na Europa. Ela nasceu, a igreja nasce em meio a uma perseguição. Por isso Paulo sustentava e acolhia os irmãos com amor, com paciência, sustentava, né, com fidelidade. O apóstolo Paulo, mesmo preso, ele vai escrever essa carta, mas nós podemos ver que essa carta, é uma se não a minha preferida, né? Não é uma carta de lamento, de tristeza, é uma carta de levantar, é uma carta que levanta o povo, é uma carta de propósito, de avanço. Por isso, nós falarmos um pouquinho sobre isso, para falar um pouco sobre isso, sobre propósito, sobre avançar, eu vou utilizar esse texto, porque muitas vezes a gente acha que está velho demais para definir nossas rotas, nossas metas, nossos sonhos, nossos propósitos, ou que a situação ainda não está favorável para eu executar tal coisa. Isso porque eu sou professor e eu ouço diariamente muitos jovens, muitos adolescentes que falam, inclusive, que não, já é tarde demais para eu fazer tal coisa. Já está difícil eu fazer tal coisa. Não. Até na faculdade mesmo, os meninos lá com seus 20 e poucos anos, não, está muito tarde, agora já não adianta mais, né? Por isso, você não venceu o seu prazo de validade, né? Você não passou ainda do seu tempo. Não é tarde demais para aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Para o relógio de Deus, fica tranquilo que você não venceu ainda. Não terminou aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Mas pastor, eu tenho 50, 60, 70, 80. Deus não olha isso. Deus não observa isso. Deus olha propósito. Deus olha promessa. Deus olha aquilo que Ele tem para fazer e cumprir na sua vida. Por isso, não dê desculpas dizendo que sou velho demais, é tarde demais, isso já passou, no meu tempo já aconteceu. Por quê? Porque Deus tem planos, projetos ainda, independente da sua idade, independente do seu tempo, independente do momento, para cumprir na sua vida.
E o apóstolo Paulo poderia dizer isso. O apóstolo Paulo, depois de ver Cristo ressurreto, depois de ter plantado igrejas, depois de ter sofrido perseguição, vivido milagres, ele fala: não que eu já tenha alcançado, eu ainda não cheguei, mas eu estou no caminho. Repara, ele poderia bater no peito e falar: ó, eu sou Paulo, Roberto Carlos já escreveu sobre mim, esse cara sou eu. Aqui o apóstolo Paulo podia falar: gente, eu fiz isso, fiz aquilo, eu sou apóstolo de Cristo, mesmo depois de muito tempo eu vi o Senhor Jesus. Ele poderia bater eu plantei várias igrejas, mas ele fala: eu ainda não alcancei, mas uma coisa eu faço, eu esqueço das coisas que para trás ficaram e avanço e prossigo para o alvo. Por isso, sacode quem está aí do seu lado e fala: Deus tem um propósito na sua vida. Prossiga, prossiga, prossiga. Ainda não terminou, em nome de Jesus, a história que Deus vai escrever na sua vida. Deus não nos chamou para ficar parados e estacionados todo momento. Às vezes a gente olha os velhinhos na Bíblia, né? Às vezes a gente olha, inclusive, distinções de idade, diferentes idades. Deus chama Samuel, talvez ainda jovem menino, o próprio Davi, e Deus vai chamar Abraão e falar que ele vai ser pai de multidões, já com 90 e tantos anos, e Abraão não tinha tido filho ainda. Então, algo que eu quero dizer para você, nessa quinta do bom ânimo, né? Na outra quinta eu falei um pouquinho sobre o que é esse bom ânimo, e hoje eu queria falar para você, para ter o bom ânimo e prosseguir, não depende só do seu corpo físico, não depende da sua, né, da sua força e vitalidade física. Para prosseguir e seguir, a única coisa, confiar em Deus, crer que Ele está contigo e Ele tem uma boa obra ainda para cumprir na sua vida. Por isso, Deus ainda está trabalhando em você. Ainda não terminou. Algo interessante que há momentos que a gente não entende muito bem o que Deus está querendo fazer com as nossas vidas. Eu não sei se já aconteceu isso com você. Há momentos que a gente não compreende o agir de Deus. E nós questionamos. Hoje é muito fácil a gente olhar para a palavra de Deus e para a Bíblia e falar: olha, seja como tal, faça isso, porque a gente tem o spoiler do filme que já aconteceu. É ou não é verdade? Eu gosto de videogame, né? O pastor Rodrigo também gosta muito, né? A gente gosta de videogame. Eu estava jogando um jogo que é como se fosse um filme, né? Ele vai jogando, ele vai passando. E eu estava jogando e um amigo me falou: o personagem, ele no final, ele morre. Eu fiquei muito triste. Porque você acaba pegando um pastor Rodrigo que joga, sabe? Você pega um vínculo com o personagem, né? Igual série, né? O filme, quando a gente está assistindo e alguém dá o spoiler e fala: vai acontecer isso. Meu tio Luciano, esposo da Rosana, gosta muito de dar o spoiler dos filmes, né? Meu pai, quando assiste com ele, né? Meu avô que está lá, né? Como é que é, avô? Vai acontecer isso. Não conta. Mas série, né? Às vezes, quando eu recebo os spoilers assim de série, eu nem quero mais ver. Chega, não, já falou. Mas na Bíblia a gente meio que tem já o spoiler do que vai acontecer, né? Já tem a sequência dos eventos. Mas aconteceu isso com fulano. Eu não sei quem já leu na Bíblia e ficou perguntando: e agora? O que vai acontecer? A gente vai lendo, e a gente vê ali o final da história. Da nossa
ainda não sabemos o final. Olha que interessante. Ainda não terminou. Do filme da sua vida, você só sabe o que ficou para trás, o que passou. Por isso, nós temos a chance de Deus escrever uma nova história, nós temos a chance de confiar em Deus e crer que o futuro Ele está escrevendo com propósito para cada um de nós. Já aconteceu com você, de você passar por algo, sofrer muito, chorar muito, passar por aquilo, pedindo e clamando ao Senhor, deixar muitas coisas, tá ali sofrendo, e hoje quando você olha para trás e fala, foi aquilo? Só eu que aconteceu isso? Já aconteceu com você? Não, é porque aconteceu isso, você conta, né? E eu vejo, caramba, estava lembrando quando o Bento nasceu e ficou na UTI por um tempo, a dificuldade, a dor, né, agora um sentimento não de amigo, de filho, de colega, agora um sentimento de pai que era novo para mim. E agora, meu filho ali, com esse sentimento tão novo, a única coisa que eu queria era tirar ele dali e sair correndo, né? E hoje eu olho para trás e falo, o Senhor me ajudou, me sustentou, me levantou. E eu posso contar isso hoje com meu filho livre do hospital em nome de Jesus. E eu falo, poxa, foi aquilo? Deus estava comigo, me ajudou. Foi aquilo? Deus me trouxe até aqui. Hoje eu posso subir nesse altar para contar esse testemunho. Glória a Deus por isso. Aquilo que passou na sua vida e se tornou uma grande dificuldade, hoje serve de testemunho para que outros sigam esse exemplo da vida de Deus em você. Por isso, aquilo que você está passando, as dificuldades que você passa hoje, tem de bom ânimo, quinta do bom ânimo, fique com bom ânimo no Senhor, porque daqui a pouco o filme vai passar e você vai saber que Deus estava contigo em todo momento. Enquanto a vida há propósito, enquanto a vida há propósito, não desista. Deus ainda está escrevendo a história na sua vida. Meu tio me ligou, meu padrinho, né? Me ligou, meu tio, me dando os parabéns. E falou, pô, estava lembrando aqui da sua trajetória, né? Quanta coisa já se passou. Eu falei, é verdade, tio. Se fosse escrever uma história, realmente, muita coisa já se passou, né? Desde Colégio Belisário em Campo Grande, desde ida para o Flamengo, no Bennett, estudar teologia, desde Padre Miguel, na Cândido Mendes de Direito, tentando ali a faculdade, aí vai para o quartel, para o CPOR, para ser oficial, então trabalha na sede regional, na editora, vai para a Argentina fazer medicina, lá descobre e encontra uma menina, lá encontra a Carla, que é uma paulista santista na Argentina, onde iríamos nos encontrar, né? Se não na Argentina, óbvio. Volta, né? Faz história, filosofia, sociologia, vai fazer o técnico em prótese e agora fazendo odontologia, né? Com um filho, outro na barriga, ou seja, totalmente aleatório. Se eu fosse escrever uma história, eu não escreveria dessa forma. Se eu fosse escrever a minha história, talvez eu não escreveria dessa forma. Mas foi aquilo que se passou que nos trouxe até aqui. E hoje podemos constar tantos e quantos testemunhos podemos dizer. E eu posso declarar nessa noite que o Senhor me ajudou, que Ele era maravilhoso, que é tão sublime. E eu espero um dia que verei
a face do meu amado. Por isso, tudo que você já passou, fica tranquilo. É Deus moldando o seu caráter, Deus moldando quem você é, para que você passe por coisas maiores ainda e perceba e engrandeça quem Ele é na sua vida. Davi enfrentou urso, leão, não foi à toa. Davi enfrentou protegendo as ovelhas, os ursos e os leões, para quando chegar com Golias, ele olhasse e falasse: é esse aí? Eu enfrento o urso e o leão, né? Tanto que o irmão dele vai chamar, né? Vai falar, você é um sanguinário, Davi. O que você está querendo ver aqui na batalha? Você está querendo ver sangue, Davi. Sai daqui, vai para tua casa. Ele: quem é aquele incircunciso que vem atentar contra o povo de Deus, o exército do Deus vivo? Por isso talvez você enfrentou lobo, enfrentou urso, enfrentou leões, para o Golias você olhar e falar: é esse Golias aí, eu vou enfrentar, porque eu vou pelo meu Deus vivo, que é o general que vai à frente de toda a batalha. Aleluia. O que você passou, se você não entendeu ainda, o que passou, o que ficou atrás, foi apenas uma escola para aquilo que quando você chegar e atravessar, falar: é isso? Então Deus vai na frente, porque Ele esteve comigo até agora, e eu vou prosseguir em nome de Jesus. Aleluia. Filipenses também 1:6, perdão. E você vai ler isso e vai dar um glória a Deus nessa quinta do bom ânimo. Tem uma música que minha mãe gosta muito, que fala desse versículo. Aquele em que vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Aquele que começou a boa obra em minha vida é fiel? É fiel, Ele é fiel. Enquanto não se cumprir a sua promessa em nome de Jesus. É como um escultor, um pintor, que está no meio da sua obra, e alguém olha e fala: é isso aí? Já acabou? Ele fala: calma, ainda não terminei, vai dar tudo certo, fica tranquilo. Eu não sei você se já viu aqueles pintores que vão desenhando, daqui a pouco vira o quadro de cabeça para baixo, é uma pintura maravilhosa. Calma, fica tranquilo, a obra do Senhor ainda não terminou e não se completou na sua vida. Você está no processo. Outro ponto importante é que Paulo não diz isso por pessimismo, né? Não que eu tenha alcançado, ele não diz isso com tristeza. Paulo não diz que não alcançou ainda por chateação. Paulo, ele fala que ele estava aprendendo com o processo. Paulo, ele estava apenas crescendo com o processo. Paulo, ele demonstra a dependência total de Deus, porque ele fala: ei, não alcancei ainda, mas eu prossigo. E cada um de nós temos que entender isso. Não temos que ficar acomodados com a situação em que estamos. Não, eu cheguei no meu nível agora de tandarandã espiritual, que eu já tá bom, pastor, tá bom para mim. Eu já cheguei no meu nível que agora eu oro pela manhã e já não quero mais do que isso não, também que é muita coisa, senão eu vou voar. Não, olha, tá bom por aqui. Não. Paulo fala: eu fiz tudo isso, plantei igreja, mas eu ainda não cansei. Eu prossigo para o alvo que é Cristo Jesus. Tudo isso é muito pequeno para o alvo que é Cristo Jesus.
Pastor Péricles falou isso no domingo. Tocar na igreja, cantar, servir à mesa, liderar a célula, fazer, é muito pequeno para aquilo que Deus tem ainda para a sua vida e o alvo que é Cristo Jesus. Tudo isso é instrumento para ganharmos vida para o reino de Deus em nome de Jesus. Por isso, avance, porque o passado não pode te parar. Avance. O que ele fala aí, ó? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Ele sabia daquilo que ele estava falando. Fica tranquilo. Paulo, ele não tinha sido um crente de nascença. Perseguiu cristãos. Pastor Ulisses falou isso em sua pregação também. Aprovou mortes. Tentou, literalmente, destruir os seguidores de Cristo. Mas ele podia parar, Silvano, e falar: eu fiz tudo de errado, então eu não sou merecedor de fazer mais coisas. Sabe por quê? A culpa é uma das coisas que mais paralisam as pessoas que estão lá fora. Eu não sei se você já pregou para alguém e alguém já te disse isso. Não, eu não sou, eu não mereço. Tudo bem, fica tranquilo, eu também não sou merecedor, não. Eu não sei se você já pregou para uma pessoa, chamou para um culto, chamou para vir para a igreja, e ele falou: não, mas eu sou todo errado. Né? Já aconteceu com você, de chamar alguém? Já aconteceu? E a pessoa falar: não, ainda não. Por quê? O nome disso é culpa. A culpa que a pessoa carrega das coisas que para trás ficaram. Eu ainda não posso, deixa eu largar tal coisa, aí eu vou. Não, fica tranquilo, porque quando acontecer isso, já ouviram isso? Eu chamei um amigo, ele falou justamente isso. Poxa, Tiago, agora eu não estou certo ainda não. Eu falei: mas nunca é tarde não, cara. Há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Só cuidado com uma coisa. Aí, o que foi? Para não ser tarde demais. Por isso, Paulo, ele não ficou paralisado com a culpa que ele carregava. Ele podia falar: eu matei cristão, como é que eu vou entrar e pregar para as pessoas se eu fiz tudo de errado antes? Ele falou: eu não cheguei na perfeição ainda não, mas eu prossigo, eu vou avançando, porque quem está no meu referencial é Jesus Cristo, e é para Ele que eu vou seguindo em frente. Deus não nos chama por aquilo que nós fomos, mas pelo aquilo que nós vamos ainda nos tornar. Ele tem um chamado com você, Ele te chama para avançar, Ele te levanta e fala: não tenha medo, não por aquilo que você já foi um dia, e porque você era isso ou era aquilo outro, mas Deus coloca em você uma expectativa de que você vai ser ainda um homem, uma mulher, além do que você imagina. E essa expectativa, ela está provada na casa de um homem que Jesus chegou, e ele não deu o ósculo quando Jesus chegou. Jesus chegou e ele não lavou os pés de Jesus. Jesus chegou e quem fez isso foi uma mulher que correu, se jogou aos pés dele e lavou o pé de Jesus, não com água, mas lavou com lágrimas. Jesus tinha muitas expectativas com ele. Jesus tinha muitas expectativas. Você não fez isso, você não fez aquilo. E olha quem está fazendo. A mulher que você julga ser pecadora. Me lembro também da parábola do filho pródigo. Pai, meu irmão, você está recebendo dessa forma, de outra forma, está dando um guisado para ele está todo errado, gastou os bens.
e você está recebendo assim, e o pai fala, filho, a expectativa que eu tenho era que tudo que eu tenho já é seu. Por isso, a gente não pode esquecer uma coisa, que posicionamento não é apagar tudo que ficou para trás. Decidir esquecer as coisas que para trás ficam, não é apagar o seu passado, mas entender que tudo aquilo que você passou, te levou e formou quem você é hoje, e pode ser mudado em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, a história dele não foi apagada, não, tanto que a gente sabe hoje, que ele foi um perseguidor de cristãos, mas ele usa isso e fala, um dia eu fui perseguidor de cristãos, então, hoje eu sou servo do Deus Altíssimo. O futuro de Deus é maior do que qualquer erro. O Evangelho não nos prende ao passado, ele nos liberta. É como alguém que dirige só olhando para o retrovisor. Não tem como. Tem como dirigir só olhando para o retrovisor? Não porque eu. Só olha para o que passou. Mas Deus está falando com você nessa noite, nessa quinta-feira. Olha para frente, olha para frente, olha para o alvo que é Cristo Jesus. Não tem como dirigir só olhando para o retrovisor. E para a gente encerrar o terceiro ponto, avance, porque há um alvo na sua frente. Se você ficar parado olhando para trás, você não vai perder o que tem na sua frente, que é o alvo que é Cristo Jesus. Paulo não corre sem direção, Paulo não está correndo sem propósito, Paulo está escrevendo isso e define um alvo que é Cristo Jesus. E esse alvo, pode abrir para mim? No 14, no Filipenses, o texto inicial, Filipenses 3,14. Prossigo para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo, ele não busca os aplausos humanos, e para a gente nessa noite, os aplausos humanos, o reconhecimento do Império Romano, Paulo, ele fala, eu busco e eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação, ou seja, a única recompensa é o céu, que é a recompensa para quem permanece fiel. Não que eu alcance, eu tenha alcançado nessa terra, mas eu prossigo, e eu vou em frente, e eu vou seguindo, porque quem vive pelo alvo, quem vive motivado, quem vive por Cristo sendo fortalecido, recebe o prêmio da soberana vocação, porque você não tem mais o outro como alvo, você não tem mais o amiguinho como alvo, você não tem mais o não crente. Como é que um não crente pode ser abençoado? Muita gente se pergunta, como é que aquele que nem crê em Jesus pode ser abençoado? A gente não tem mais isso como referencial. Eu quero Jesus Cristo, o meu alvo é Jesus, e o meu prêmio é o céu, é a vida eterna nele. Não é terreno, não é financeiro, não é o prêmio, é a soberana vocação de Deus, em nome de Jesus. Por isso, concluindo, pessoal, a caminhada ainda não. Acorda quem está aí do seu lado, trabalhou, você passou o dia hoje cansado e está aqui com a gente, fala aí para ele, a caminhada não acabou, vamos lá, 5 quilômetros aí, pessoal, aquecendo. Não, estou brincando. Vamos lá na bem-vindo, agora. Como quem não quer nada, Pedro. Joelhinho. A caminhada não acabou. Deus está trabalhando na sua vida. Por isso, para de dizer que não consegue. Para de dizer que não é possível, que é impossível. Para de dizer isso aí só um milagre. Amém que é só um milagre. E eu vou seguindo. E eu vou para o alvo. Porque o meu Senhor está na frente. E Ele é o general de batalha. Disseram que Golias não ia cair,
E pelo Senhor, Golias caiu. Deus tem mais para você. Seu passado não é a sua prisão. Não fique travado no passado. Creia que Deus tem algo novo para você. Deus tem algo novo na casa e vida. Se a gente ficar preso às coisas que já aconteceram, a gente deixa de se levar pelo projeto que Deus tem para essa igreja, para a sua vida. Por isso, experiências que já se passaram, trouxeram a gente até aqui. Como eu falei, a minha experiência de vida me trouxe até aqui. E hoje eu posso ser bênção para os meus alunos, encorajá-los e dizer que, fica calmo, Deus tem um projeto na sua vida. A gente saiu com os adolescentes e eu pude dizer para uma adolescente que estava lá, que repetiu, e eu falei para ela, calma, você é nova, eu com 33 anos estou fazendo odontologia, então calma. Você repetiu um ano, não fica triste, já foi, passou, esquece o que passou e prossiga para o alvo, para as coisas que para trás, deixa para trás as coisas que para trás ficaram e prossiga, avance, que a sua caminhada, Deus ainda tem muito para trabalhar. Levante, fique de pé comigo aqui. A graça nos empurra, o Espírito nos sustenta e Cristo nos chama para avançar. Achei interessante essa frase para trazer para a gente. A graça nos empurra, o Espírito nos sustenta e Cristo nos chama. Aquele que começou a boa obra vai se cumprir na sua vida. Você crê nisso? Por isso, tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, tem de bom ânimo. Não ache que já está terminado em nome de Jesus.